Shalom, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa meditação na palavra do Senhor. Glória a Deus. Quantos querem e creem que a palavra de Deus, ela é o pão que nos fortalece, é o pão que nos sustenta, amém? Você crê? E hoje vamos compartilhar a palavra do Senhor, Mateus capítulo 11, versículo 2, como que nós podemos ver o Evangelho do Reino de Deus? Como que nós podemos ver? Você crê? Então, hoje, nós vamos trazer a palavra do Senhor para nos auxiliar a ver com clareza o Evangelho do Reino de Deus. Amém? A pergunta é, quantos querem se alimentar dessa palavra? Amém? Você quer se alimentar? Por quê? Porque a palavra é força, é a palavra que nós precisamos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Estamos falando do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? A forma como ele nos conduz, ele nos auxilia, ele nos protege. O reino de Deus, o projeto de Deus que o Senhor, do próprio Deus, ele colocou Jesus, ele enviou seu Filho para trazer a terra e trazer o entendimento para nós poder compreender mais do reino. Cada dia nós ter esse entendimento. Eu preciso estar sempre conhecendo mais do reino, mais das coisas pertinentes ao reino de Deus. Amém? E qual foi a mensagem de Jesus? O que Jesus pregava? O que ele ensinava? Você consegue se lembrar ou ouviu já alguma vez? Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres de espírito está sendo pregado o Evangelho. Amém? Jesus pregava o Evangelho? Sim, ele pregava o Evangelho, ele ensinava, ele trazia o entendimento. E olha só, o próprio João Batista que anunciou Jesus, e a forma como Jesus, ele trata João Batista, ele não diz assim, mas você viu eu fazer milagre, você me batizou. Não. Jesus, ele sabia das limitações do que João estava passando e a forma como ele se encontrava e a forma como Jesus, ele fala do reino, fala do Evangelho do reino de Deus. O que é? O que ele falou para os discípulos de João quando eles vieram perguntar? Ele falou o que é o Evangelho. E o que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho para nós? É as boas novas, é as boas notícias. Amém? E quais são as boas novas? Jesus falou, ele deixou claro aqui, ele respondeu uma pergunta para que ele pudesse anunciar a João o que estava acontecendo. Que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres de espírito estão sendo pregado o Evangelho, trazendo luz, uma forma que eles podiam entender que aquele que estava precisando de um milagre na saúde, ele era curado, aquele que precisava de um milagre para ativar a sua fé. Ele fala dos mortos são ressuscitados, áreas que estão mortas, que podem estar travadas. Hoje, o Evangelho, as boas novas, vai estar sendo colocado, ressuscitando, amém? Trazendo luz,
trazendo entendimento para quem? Para aqueles que são pobres de espírito, aqueles que estão realmente precisando, clamando, colocando, e que seja de uma forma que, assim como Jesus ele falou para os discípulos, vem, olha, ouçam, tudo isso faz o quê? A palavra de Deus, o reino de Deus ser realçado. Então não tem como, eu não posso chegar aqui e dizer boas novas, mas quais são essas boas novas? É isso. E de quem são? E quem que falou essas boas novas? Não é eu, não é alguém que está falando, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele mostrou, ele nos revelou quais são essas boas novas. Toma posse do milagre, áreas, situações que você ou conhece alguém que está precisando de um milagre, de estar enfermo, está precisando de um milagre nas finanças. Vamos estar orando no final e profetizando o agir de Deus, as boas novas chegando, acontecendo, trazendo luz. Amém? Jesus, ele pregava o evangelho do reino de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 1. Lucas capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho. Boas novas, boas notícias. De quem? Do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Amém? Ia com Jesus. O evangelho das boas novas, das boas notícias. De quem? Do reino de Deus. Jesus, ele levava, ele ensinava, ele demonstrava uma forma que cada um pudesse entender e receber. Mas para receber, nós temos que ter esse coração ensinável. Amém? Um coração ensinável. É isso que Jesus estava falando para aqueles discípulos de João. Olhem, tenha esse coração ensinável. Creia, vejam, sintam. Amém? Jesus, ele pregava a salvação, o novo nascimento. Não é só isso. Olha só, vamos continuar. Lucas capítulo 9, versículo 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E ele fez, ele ensinou e depois ele autorizou. E ele nos autoriza hoje, primeiro, tomarmos posse e depois nós poder auxiliar, poder transbordar na vida do próximo. Amém? Glória a Deus. Lucas 9, 60. Mas Jesus lhe observou: deixam os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e prega o que a salvação, o novo nascimento, e anuncia o reino de Deus. Amém? O reino de Deus está falando de coisas novas, do novo nascimento. Amém? Você crê? Toma posse dessa palavra? Glória a Deus. E no próximo áudio que estaremos fazendo, vamos falar sobre Nicodemos, sobre o novo nascimento. Vamos dar continuidade dessa forma do evangelho, como que a gente está vendo, consegue visualizar o evangelho do reino de Deus na prática. Amém? No dia a dia, trazer luz, trazer existência. Então, primeiro, nós temos que entender qual foi a mensagem de Jesus, o que ele falava, o que ele pregava. Ele trazia um contexto da realidade do que estava acontecendo. Amém? Do que ele estava vivenciando ali, deixando, mostrando para os discípulos, para a forma como eles deviam entender o evangelho do reino de Deus. Amém? Boas novas. Quais são essas boas novas? Quem pregava? Quem tinha essa forma de ensinar?
para todos. E hoje nós podemos tomar posse dessas boas novas, da alegria, da paz, da saúde, amém? Da plenitude. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Que ela venha produzir vida, que ela venha produzir esperança, Deus. Que cada um que está unido agora, crendo que a palavra de Deus é o pão vivo que nos fortalece, que nos alimenta, Deus. E é esse alimento que nós estamos agora tomando posse. A Tua palavra, ela é força, ela faz nós compreendermos as Tuas maravilhas, Senhor, o reino de Deus, o projeto de Deus, que Deus colocou Jesus, Ele deu essa missão para Jesus, e Jesus nos ensina hoje, através da cruz, o sacrifício da cruz, que Ele morreu e ressuscitou, e assim nos dando essa certeza, garantia da nossa vitória em Cristo Jesus. Amém? Obrigado, Senhor. Fortalece a fé de cada um, Deus. Cada um que está clamando para conhecer mais o Teu reino, para priorizar o Teu reino em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus. As boas novas chegando na casa de cada um, na família de cada um, no relacionamento, Pai, no casamento, nas finanças, na empresa, nos empreendimentos, no seu ministério, no seu chamado, Senhor. Nós oramos que as boas novas, elas sejam confirmadas, concretizadas, em nome do Senhor Jesus. Acrescenta a fé que cada um está clamando, crendo, Senhor, que chegou a sua vez, chegou a sua hora, é tempo de colher, é o tempo da vitória, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém, amém. Se você tem algum pedido, quer fazer alguma oração, deixa o seu contato que estaremos falando com você, estamos orando por você. Amém? Que Deus te abençoe.